Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos do Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente na conclusão deste livro e a conclusão é formada por 9 itens. Desenvolvidos por Kardec, trazendo-nos, assim como na introdução, não é? Ele fez alguns não, foram bem mais itens, de apresentação dos temas que seriam tratados no Livro dos Espíritos. Aqui na conclusão, o que nós vemos é o fechamento dessas ideias, não é? Hoje nós vamos ver, são 9 itens, não é? Na conclusão nós vamos ver o item 4, ok? No item 4, então, diz-nos Kardec na conclusão de O Livro dos Espíritos: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça. Amor, lei de justiça, amor e caridade. A 10ª lei moral, vimos aqui no livro 3º desta obra sobre as leis morais, não é? A lei de justiça, amor e caridade, ou de amor, justiça e caridade. Okay. Essa lei é fundada, ou seja, fundamentada na certeza do futuro. Se eu erro e nessa encarnação eu não tenho oportunidade de reparar, o futuro me abre essa possibilidade. Se eu tenho méritos, onde eu vou colhê-los muitas vezes é lá mesmo, no futuro. E então, nas bem-aventuranças isso fica muito claro, não é? Muitas vezes os frutos não são colhidos aqui, não têm que ser colhidos aqui. Não é? Os frutos do bem que plantamos na nossa vida. Então, o princípio do progresso da humanidade, que é a lei de amor, justiça e caridade, é fundamentada na certeza do futuro. Não é assim, possibilidade, na certeza. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Então, a continuidade da vida do espírito é um dos princípios básicos da doutrina espírita, não é? Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem: justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras leis. Não foi à toa que ela foi deixada ao fecho, não é? Final vamos dizer assim, do conjunto de leis morais. Só ela pode curar as chagas da sociedade e, pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar o quanto melhora a condição do homem à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. A sociedade vai progredindo. Vai havendo menos guerras, porque antigamente eram muitas. Hoje temos guerras, mas antes, a antiguidade da civilização e das outras civilizações que vieram antes, muitas guerras. Os maus tratos a crianças, animais e tudo isto era muito comum. Então, na medida em que vamos amadurecendo o valor da vida, vamos melhorando as condições
da nossa humanidade. Por quê? Lei de causa e efeito. Vamos plantando sementes melhores e colhendo, então, frutos melhores para o nosso benefício, não é? Continua Kardec dizendo-nos assim: ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dessa lei a base de todas as suas instituições sociais? Isso é possível? Pergunta Kardec. Sim, porque ele já deu 10 passos. Pode dar 20 e assim por diante. Então, já mostrou que é capaz. Também na nossa vida. Vamos vivendo desafios, e os desafios que vivemos antes nos mostram o quanto somos capazes de superar os que passaram e os que estamos vivendo e os que ainda virão. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. Ah, como será o meu futuro? Como tem vivido até aqui? Mais ou menos isso, não é? Vimos isso na quarta parte deste livro, Esperanças e Consolações, que foi composta, não é? É composta de 2 capítulos, Penas e Gozos Presentes e Penas e Gozos Futuros. Já vemos, continua Kardec, já vemos que as antipatias entre os povos se extinguem pouco a pouco, diminuem as barreiras que os separavam diante da civilização. Eles se estendem as mãos de um extremo ao outro do mundo. Há mais justiça, presidindo a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Então, hoje em dia, existem tratados para garantir que os prisioneiros de guerra não sejam torturados ou maltratados. Então, existem leis que garantem, se é que se pode dizer isso que eu vou dizer, a humanidade na guerra. A guerra, não, ela desdiz o nosso senso de humanidade. Nem estamos falando dos nossos irmãos animais, não é? Porque eles não fazem guerra, isso é coisa mesmo do ser humano, mas de um ser humano com um senso mais primitivo. Então, estamos melhorando nesse sentido. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Estabelece-se a uniformidade nas relações sociais. Então, hoje, nós vemos que não há a escravidão, não como havia. Infelizmente, ainda há alguns aspectos de aprisionamento que nos leva à ideia da escravidão, escravatura, mas já vemos a igualdade entre os sexos, entre as raças, e tudo isto entre as classes sociais, as pessoas sendo tratadas. Ah, mas tem ainda pessoas que são isso, aquilo e aquilo outro, e que atiçam as diferenças. Mas isso são indivíduos. A sociedade num todo já está avançando com ideias, porque antigamente não havia isto. Não pode misturar aqui, nem lá, nem acolá. Então, hoje há um outro nível de pensamento, não é? Estabelece-se a uniformidade nas relações sociais. Apagam-se as distinções de raça e de castas, e os homens que professam crenças diferentes
fazem calar os preconceitos sectários. Então, hoje também, importantíssimo, ele está citando aqui a questão das religiões. Antigamente haviam terríveis preconceitos. Hoje, que haja os preconceituosos acabam calados. Por quê? Porque não vão reverberar, não é? Não vai ecoar o seu preconceito. Então, é melhor mesmo que se cale. Então, castas e os homens que professam crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um único Deus. Ah, Cristina, mas tem os budistas, eles têm vários deuses, né? Ok, os hinduístas, os hindus. Então, ok. Isso existe. E tudo bem. Não é? Nós estamos muito mais... Na época de Kardec, sempre lembrando, nós estamos em 1857 aqui. Hinduísmo e budismo, para a Europa, estava muito longe. Era realmente um outro mundo, quase uma outra dimensão. Não é? Referimos-nos aos povos que marcham à frente da civilização. Ora, quem estava à frente da civilização? A Europa, a América do Norte, era quem estava à frente dessa civilização ocidental que tinha esse peso cultural, não é? Histórico é o que vai pesar aí nessa civilização judaico-cristã, não é? Como conhecemos a civilização em que estamos inseridos, nós aqui do Ocidente. Mesmo considerando todos esses aspectos, ainda estamos longe da perfeição, e inúmeras são as ruínas que ainda devemos abater. Ou seja, quer dizer isso, as coisas que não são corretas, mas que ainda existem, mas já estão carcomidas, ou seja, já são ruínas e vão cair uma hora dessas. Mas isso, ainda estamos longe da perfeição e inúmeras são as ruínas que ainda devemos abater, ou seja, derrubar, até que não restem mais vestígios da barbárie. Mas poderão essas ruínas prevalecer contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é ao mesmo tempo uma lei da natureza? Então tem pessoas que estão ali, ainda arraigadas, não só a preconceitos, mas a tipos de violência, agressores de vários tipos, em várias instâncias, criminosos. E tudo isto não condiz com o progresso. Então, numa hora lá, vai cair, não é? Mas, isso. Se a geração atual é mais adiantada do que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais adiantada do que a nossa? Nós somos a geração que sucedeu Kardec. Aliás, já vieram muitas depois de Kardec e antes da nossa, não é? Ela o será. A geração superior será mais adiantada, que ele está falando com relação à geração dele. Ela o será pela força das coisas. Que força das coisas é essa? A lei do progresso. Primeiro, porque com as novas gerações que passam, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Isso é fantástico, né? Porque é 1857. Olha como Kardec tem esta visão. E olha que estava bem pior lá do que estamos aqui. Mas ele tem essa visão. Isso é muito, muito
animador, sei que podemos dizer assim, não é? Vindo esta visão lúcida do nosso codificador, não é? Em segundo lugar, porque o homem, desejando progresso, estuda os obstáculos e se empenha em removê-los. Como é que faremos para avançar e deixar isso de lado? Desde que o movimento progressivo é incontestável, não há razão para duvidar do progresso do futuro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, ele só busca o progresso para aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso não teria qualquer objetivo. Então, o progresso é por quê? Porque eu quero ser mais feliz do que eu sou hoje. Então, o ser humano, ele fica ali engendrando melhorias para trazer mais bem-estar, não é? Mais qualidade de vida. Conclui dizendo-nos assim: bom, antes disso, de que lhe adiantaria esse progresso se não servisse para melhorar a sua posição? Quando, porém, o homem conseguir a soma de gozos, não é? De felicidade que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, dar-se-á conta de que a sua felicidade não está completa. Reconhecerá que essa felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais. Segurança que somente no progresso moral ele pode encontrar. Então, por força das circunstâncias, ele próprio dirigirá o progresso nessa direção, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Por quê? Porque o Espiritismo, ele explica, ele satisfaz a razão. E passamos a entender. Então é importante. Então vou fazer. Não é? Muito bem. Amanhã vamos para o item 5 da nossa conclusão do nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.